Amados irmãos, é chegado o momento da palavra de Deus. E a palavra que o Senhor propõe para os nossos corações para esse dia de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 21, do versículo 33 ao 46, que diz o seguinte: Escutem outra parábola. Havia um homem, dono de terras, que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta dela, construiu nela um lagar, edificou uma torre e arrendou a vinha a uns lavradores. Depois, ausentou-se do país. Quando chegou o tempo da colheita, o dono da vinha mandou os seus servos aos lavradores para receber os frutos que cabiam a ele. Mas os lavradores, agarrando os servos, espancaram um, mataram outro e apedrejaram ainda outro. O dono da vinha enviou ainda outros servos em maior número, e os lavradores fizeram a mesma coisa com eles. Por último, o dono da vinha enviou-lhes o seu filho, pensando: o meu filho eles respeitarão. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram uns aos outros: este é o herdeiro, venham, vamos matá-lo e ficar com a herança dele para nós. E agarrando-o, lançaram-no fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o dono da vinha, que fará àqueles lavradores? Eles responderam: fará perecer horrivelmente aqueles malvados e arrendará a vinha a outros lavradores, que lhe entregarão os frutos no tempo certo. Então Jesus perguntou: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu lhes digo que o reino de Deus será tirado de vocês e entregue a um povo que lhe produza os respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Os principais sacerdotes e os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que Jesus falava a respeito deles, e, embora quisessem prendê-lo, tinham medo das multidões, porque estas o consideravam como profeta. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, essa é uma das parábolas mais fortes e confrontadoras de Jesus. Essa parábola, ela não foi dirigida a pecadores declarados, mas sim ela foi dirigida aos líderes religiosos que acreditavam estar diante de Deus. Por isso essa parábola, ela possui uma mensagem extremamente atual. Ela nos faz uma pergunta desconfortável. A pergunta é: o que estamos fazendo com aquilo que Deus colocou em nossas mãos? Isso porque um dia, queridos irmãos, todos nós prestaremos contas não apenas dos pecados que nós tivermos cometido em nossas vidas, mas nós também prestaremos contas das oportunidades desperdiçadas por nós. Nessa parábola nós encontramos um proprietário, uma vinha, servos enviados. Nós encontramos também um filho amado e lavradores infiéis. Em cada um desses elementos existe uma poderosa lição espiritual que eu quero compartilhar com você que me ouve neste momento. Primeira coisa, queridos irmãos, é importante a gente compreender que a vinha, ela pertencia ao proprietário. Jesus ele conta que um homem plantou uma vinha e ele a cercou, e que construiu um lagar e uma torre naquele local. E depois ele arrendou essa propriedade, essa vinha,
a lavradores e ele viajou. Tudo naquela propriedade, queridos irmãos, havia sido preparado pelo dono. Os lavradores não construíram a vinha, eles não fizeram nada quanto a isso. Eles não compraram a terra, eles não plantaram as videiras, tudo isso quem fez foi o proprietário, foi o dono. Eles apenas receberam a responsabilidade de cuidar. Cuidar daquilo que pertencia ao proprietário, cuidar daquilo que pertencia ao dono da vinha. E aqui nós aprendemos algo muito importante, queridos irmãos. Essa é uma das maiores verdades que o ser humano precisa aprender. A verdade de que nada realmente nos pertence. A verdade que a nossa vida, ela pertence a Deus. A verdade que a nossa família, que os nossos talentos, que o nosso ministério e os nossos recursos, tudo aquilo que nós temos ao longo da nossa vida, tudo, absolutamente tudo pertence a Deus. Nós somos apenas administradores daquilo que Deus tem nos dado e não verdadeiramente donos, proprietários. Tudo pertence a Deus. Agora, se Deus pedisse hoje, nesse momento, para você, uma prestação de contas da sua vida, o que é que você apresentaria a Deus? Se Ele te perguntasse o que você fez com o tempo que você recebeu, o que você fez com os dons que Deus te entregou, o que você fez com as oportunidades que foram concedidas a você por Deus, e o que você fez com a influência que você recebeu de Deus. É importante a gente meditar nisso, queridos irmãos, porque um dia o dono da vinha, ele voltará. Um dia nós teremos que prestar contas de tudo, queridos, que nós fizemos ao longo de nossas vidas a Ele. Uma outra questão importante aqui, queridos, é que o dono da vinha, ele esperava frutos. Quando ele chegou no tempo da colheita, o proprietário ele enviou seus servos para receber os frutos. E observe algo importante. O problema aqui não era a falta de uma vinha. A vinha, ela existia. O problema não era a ausência de frutos entregues ao dono. Eles haviam, eles estavam lá. Deus nunca ele se impressionou apenas com a aparência, queridos irmãos. O que Deus procura em cada um de nós são os frutos. E como exemplo eu quero citar Judas. Judas Iscariotes, ele andou com Jesus durante anos. Ele ouviu sermões, ele viu Jesus operar milagres, ele participou ativamente do ministério de Jesus. Porém, ele não produziu os frutos esperados. E estava próximo da videira, tão próximo de Jesus, queridos irmãos, mas tão distante do coração de Deus. Isso nos traz uma reflexão poderosa para nós, queridos irmãos. É importante a gente compreender que frequentar cultos não é frutificar. Conhecer versículos não é fruto. Ter cargos na igreja não é fruto. Fruto, na verdade, queridos irmãos, é ter uma transformação de vida. É ter um caráter semelhante ao de Cristo. Frutificar é obedecer a Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Frutificar é viver uma vida em santidade, em santificação dia após dia. Lembrando que santificação não se trata de ser perfeito, porque nenhum de nós é perfeito. Santificação é renunciar aos seus próprios desejos, dizer não para os seus desejos carnais. É a sua carne pedir pelo pecado e você negar, você dizer não. Agora, dando sequência, queridos irmãos, nessa parábola, nós vemos que os lavradores, eles rejeitaram os mensageiros. O proprietário, ele enviou seus servos para receber os frutos que lhe eram por direito. Mas os lavradores, eles espancaram os servos
apedrejaram e mataram eles. Esses servos, queridos irmãos, eles representam os profetas enviados por Deus ao longo de toda a história. Deus constantemente, queridos irmãos, durante toda a história da humanidade, Ele sempre advertiu o seu povo. Ele nos chama para o arrependimento, Ele nos corrige, Ele nos alerta. Mas muitos rejeitam a sua voz. Imagine, por exemplo, queridos irmãos, um paciente gravemente enfermo. Ele tem uma doença muito complicada. E o médico ele dá o diagnóstico para essa pessoa, para esse paciente. E ele prescreve todo o tratamento, tudo que ele precisa fazer para ser curado. Ele adverte sobre os riscos, mas o paciente ele simplesmente ignora todas as orientações dadas pelo médico. Amados, essa pessoa ela vai padecer dessa enfermidade. Não porque ela não teve um aviso do médico, ela foi orientada, ela foi instruída, prescrições foram feitas. O problema estava na recusa realizada pela pessoa, pelo paciente. E assim também acontece na nossa vida espiritual, queridos irmãos. Deus ele continua falando, Ele continua nos orientando através da palavra, através de mensagens, através de circunstâncias, através da nossa própria consciência. A questão, queridos, não se trata se Deus está falando, porque Ele está falando. A questão é, nós estamos ouvindo a voz de Deus? Nós estamos dando a atenção devida ao que Deus está falando através de seus servos que Ele tem enviado com o passar dos tempos? Queridos, uma outra característica aqui dessa parábola é que o dono enviou seu filho amado. E então o dono enviou seu filho amado. É o que diz aqui na parábola. Esse é o momento mais emocionante da parábola, queridos. O proprietário ele pensou o seguinte: terão respeito ao meu filho. Mas aqui, queridos, o filho ele representa claramente Jesus Cristo. Deus enviou profetas ao longo de toda a história. Deus enviou mensageiros ao longo da história. Deus nos advertiu ao passar do tempo. Mas finalmente, Ele enviou seu próprio Filho. Jesus Cristo se fez carne e habitou entre nós, queridos irmãos. E Ele nos chamou para um arrependimento. Ele falou acerca do reino de Deus. Ele falou sobre o reino de Deus e também nos alertou acerca do inferno. Ele falou sobre a dispensação da graça que nós estamos vivendo atualmente, mas também ele falou do juízo vindouro, que um dia haveremos de prestar contas quando ele voltar. A cruz, queridos irmãos, ela revela até onde Deus ele foi para alcançar a humanidade. Quando enviou Jesus, Deus estava dizendo: eu não tenho nada de mais precioso para enviar. E Cristo foi a maior demonstração do amor divino, queridos irmãos. Porém, os lavradores decidiram matá-lo. A pergunta mais importante dessa mensagem, queridos irmãos, não é o que fizeram com Jesus há um pouco mais de 2000 anos. Não, a pergunta não é essa. A pergunta é: o que você está fazendo com Jesus hoje? Porque, queridos irmãos, rejeitar Jesus não significa apenas negar a existência dele. Negar Jesus significa também ignorar a vontade dele para as nossas vidas. Significa desobedecer a palavra de Deus. Significa vivermos como se ele não fosse Senhor das nossas vidas. E nós vivemos como se ele não fosse Senhor das nossas vidas a partir do momento em que nós não obedecemos. Porque todo servo ele obedece ao seu Senhor. Então a pergunta é: nós temos rejeitado a Cristo? Continuando aqui a parábola, queridos, é dito que a pedra rejeitada tornou-se a principal. Jesus ele encerra fazendo esse discurso.
E os líderes religiosos, eles rejeitaram Jesus, isso é fato. Mas Deus o exaltou. Aquele que os homens descartaram, ele se tornou o fundamento da salvação. Glória a Deus. É importante a gente compreender, com o final da parábola, a parábola ela termina com um aviso solene para todos nós. É dito que Deus retiraria o privilégio daqueles lavradores e entregaria a vinha para outros que produzissem frutos. Isso nos ensina que privilégios espirituais, queridos irmãos, trazem também responsabilidades espirituais. Não basta apenas receber, é necessário corresponder. Não basta ouvir, é necessário também obedecer. E não basta começar, é necessário permanecer produzindo frutos. Queridos, imagine só que hoje você tivesse um encontro com Deus e Ele te perguntasse: o que você fez com tudo que eu te entreguei? O que nós responderíamos para Ele se isso acontecesse hoje? É importante que nós meditemos nessa pergunta, queridos irmãos, porque afinal de contas, um dia essa pergunta será feita para cada um de nós. E naquele dia não haverá espaço para desculpas. Não terá espaço para mudança de cenários. Apresentaremos aquilo que nós tivermos feito em vida. O que nós aprendemos, queridos irmãos, com esses lavradores maus? O que nós aprendemos com essa parábola? É importante, queridos irmãos, que nós reconheçamos que tudo na nossa vida pertence a Deus. Nós somos meros administradores de tudo aquilo que Deus nos confiou. É importante que nós produzamos frutos espirituais. Deus procura uma transformação verdadeira em nossas vidas. É importante que nós não endureçamos os nossos corações à voz de Deus. Nós não podemos rejeitar a verdade. Nós não podemos correr o risco de nos afastarmos da presença de Deus. É importante que nós recebamos Cristo como nosso único e suficiente Salvador de nossas vidas. E nós não devemos apenas recebê-lo como Salvador. Nós devemos recebê-lo como dono de tudo, como dono da vinha. E por último, nós devemos viver preparados para prestar contas, porque afinal de contas, o dono da vinha voltará. Queridos, a parábola dos lavradores maus, ela não é apenas uma história sobre líderes religiosos do passado. Ela é uma mensagem para cada um de nós. Todos nós, queridos irmãos, recebemos uma vinha. Todos nós recebemos oportunidades. Todos nós recebemos recursos, recebemos dons, recebemos responsabilidades. E um dia, o dono da vinha, ele virá buscar os seus frutos. E a grande pergunta, ela não é quanto recebemos de Deus para cuidar. A pergunta será o que nós fizemos com aquilo que nós recebemos de Deus. Porque a grande tragédia dos lavradores maus não foi a falta de privilégios, foi na verdade desperdiçar o privilégio de terem aquilo que eles possuíam em suas mãos. Queridos, que nós não sejamos apenas ocupantes da vinha, que nós sejamos servos fiéis, produzindo frutos para a honra e glória de Deus. Amém? Quero convidar você neste momento a orar juntamente comigo. Senhor nosso Deus e Pai, Pai querido, Pai amado, oh meu Deus, neste momento de oração, nós recebemos, Senhor, nós recebemos, Pai, essa palavra de coração aberto, e neste momento, Senhor, nós te pedimos, meu Deus, que o Senhor nos ajude a vivermos da forma que é da Tua vontade, do Teu querer. Nós reconhecemos que tudo que nós temos, nada é nosso, tudo é Teu. Somos meros administradores, Senhor. Perdoa cada um de nós pela vez em que nós agimos como proprietários. Perdoa-nos, Senhor, e nos ajude a administrar com fidelidade
os dons, os recursos, as oportunidades, tudo aquilo que o Senhor depositou em nossas mãos. Senhor, que nossas vidas produzam frutos dignos para o Teu reino, Senhor. Em nome do Senhor Jesus, nos livra, Senhor, da dureza do coração e nos dê sensibilidade para podermos ouvirmos a Tua voz. Oh, meu Deus, nós recebemos, Jesus, o Senhor, como pedra principal de esquina, Senhor. Senhor, em nome do Senhor Jesus, Pai, que quando o Senhor vier buscar os frutos, Senhor, que nós sejamos encontrados fiéis, obedientes, Pai, comprometidos com a Tua verdade. É o que nós humildemente pedimos, Senhor, neste momento de oração, e nós Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.